Nessa semana, no dia 8 de setembro, eu cumpri 63 anos de idade. E é interessante como, à medida que a gente vai envelhecendo, né? Não envelhecendo, amadurecendo. Eu gosto mais da palavra madurez do que envelhecer. Eu acho que a velhice a gente consegue estacionar por uns anos na nossa vida, mas o amadurecimento é inevitável. E é natural que a gente faça um reflexo sobre nossa vida e nosso passado. Então, como eu vim aqui no estúdio gravar algumas reflexões, a minha equipe de trabalho, a produção, falou assim: Magno, por que você não fala um pouco da sua vida, né, das fases da sua vida? Por exemplo, como é que foi a sua infância? Né? E na minha infância, eu me lembro que fui um menino muito bonito, lindo, era um garotinho lindo, cabeludo, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu ganhei uma bicicleta, uma Tigrão, do meu pai, barato para mim. Eu morava nessa época em Belém do Pará, num lugar chamado Iquaraci, e eu andava de bicicleta naquele lugar todo. Era uma vila grande, hoje é um grande distrito, e a gente ia pra praia, se movimentava, e minha vida era essa, com meus amigos dos meus vizinhos. Uma criança normal, né, bastante hiperativa, inteligente sempre fui. Só que eu tinha momentos da minha vida que minha mãe dizia assim que eu me desconectava, né? Então às vezes eu pegava um livro, eu adorava gibi, eu ficava lendo aquele gibi assim, podia acontecer o que fosse aqui atrás, não me chamava a atenção daquela minha leitura. Eu, depois de muitos anos, eu entendi o que estava acontecendo comigo naquele momento do gibi, porque às vezes a minha mãe dizia que eu ficava na mesma página 5 minutos, era impossível estar 5 minutos lendo, eu sabia ler, escrever, tudo isso. Então, na realidade, parecia que eu entrava num estado meio hipnótico, né? Eu descobri muito adiante da minha vida que desde essa época eu já desdobrava, eu saía do corpo. E eu era uma criança que eu acreditava no mundo tecnológico, né? Então, criança, na minha infância, eu li Júlio Verne, Machado de Assis, eu assistia esses programas dos Jetsons, né? Que eram as naves espaciais, eu amava. Era Batman, minissérie de Batman, dessas coisas todas. Então, era uma criança normal, com conteúdo, né, com bons amigos. Eu sempre fui uma pessoa de escolher amigos legais, pessoas bem entrosadas comigo, né? Estudava em escola pública nessa época, que as escolas públicas eram de boa qualidade. Normal, tudo muito normal, né? Foi uma fase positiva da infância. Aí a gente sai da infância, entra na pré-adolescência, entra na adolescência, que é aquela fase que todo jovem começa a se descobrir. A gente sai aquela primeira camada, que é um reflexo da educação, do ambiente, das coisas que vivemos. E minha adolescência foi uma adolescência que eu fiquei muito retraído, muito calado. Eu já não conversava muito, eu não fazia questões de fazer novas amizades. Eu cresci muito rápido na adolescência, eu sou um homem de 1,85 m de altura, então sou um homem alto. E eu me sentia desengonçado, imagina, morando em Belém do Pará, todo mundo pequenininho, tudo. Parece que eu era meio corcunda, assim, aquela coisa de não querer aceitar sequer a minha postura. Não sentia orgulho de ser alto, era uma coisa que me incomodava, chamar a atenção, eu era muito tímido. E essa timidez era devido justamente, talvez, à descoberta interna da minha sexualidade, né? Então eu fazia natação no clube, eu via na hora de tomar banho nos chuveiros, né? Todo mundo ali pelado, tudo, eu não tomava banho no chuveiro. Eu punha sunga, ia pra piscina, às vezes eu colocava o short, eu molhava, só para não ter que ficar nu na frente dos outros. Era uma coisa que eu me sentia invadido na minha privacidade, né? Mas também curiosidade existindo. E eu fui educado em colégio de freira. Então, dentro da minha reflexão, quando eu me descobri que eu comecei a me atrair por meninos, por gente do mesmo sexo meu, isso daí criou um dilema na minha cabeça, porque eu achava que isso era um pecado, que isso não era de Deus. Então, eu fui um adolescente que eu ia muito à igreja, eu rezava, eu fazia a promessa, eu fazia o terço,
eu pedi a Deus que me livrasse dessas ideias, desses pensamentos e que nada daquilo aconteceu. Eu não alcancei o tal do milagre, né? Mas relutei o tanto que pude, ao ponto de que a minha primeira relação sexual foi aos 22 anos de idade, já numa parte em que eu já tinha saído dessa fase da adolescência, entrando já na juventude. É porque a juventude da nossa época era dos 20 aos 30 anos, era a época em que a gente começava a trabalhar, começava a produzir. E foi justamente na época que eu já tinha, na minha juventude, eu fui morar fora do Brasil, eu fui estudar medicina, e meu pai morava no Panamá nessa época. Eu tinha 17, 18 anos e eu fazia cursinho pré-vestibular no Brasil, mas meu pai queria que eu fosse estudar lá, porque a faculdade era ótima, que ia ser uma oportunidade de crescimento, e verdadeiramente, analisando friamente, foi um grande presente que meu pai me deu, foi ter me tirado do Brasil naquela época, porque eu acho que isso me levou para um país civilizado, um nível cultural muito bom, estudos de excelência, e o Brasil estava vivendo aquele momento de ditadura, né? Embora eu não tenha nenhuma reclamação da ditadura, porque, sinceramente, eu nunca fui um rebelde, né? Então, para mim, aquilo era normal, eu sempre andei dentro da lei e da ordem, nada me incomodava. E eu vivi uns anos fora do Brasil, foram 3 anos, não terminei a faculdade, o meu pai precisou voltar para o Brasil, porque o contrato de trabalho que ele tinha com essa empresa, ele era trader de uma companhia brasileira, e essa empresa resolveu encerrar as atividades e meu pai perdeu o emprego, então ele voltou para o Brasil. Meu pai é baiano, era baiano, e nisso ele decidiu morar em Salvador, Bahia, e eu voltei junto com ele. E naquele período que ele queria que eu voltasse, continuasse medicina, porque em realidade eu vou contar um segredo, eu não queria ser médico, né? Eu queria ser engenheiro. O meu pai, malandramente, quando eu tinha 18 anos, recebeu minha documentação, ele foi lá e me inscreveu na faculdade de medicina. Eu só soube disso quando eu cheguei lá no Panamá. Ele fez um jantar e anunciou às pessoas do jantar que eu ia ser médico. E eu olhei para a cara dele e falei, não, pai, eu queria estudar engenharia civil, porque eu sempre gostei de matemática, de física, dessas coisas. E o meu pai deu uma risada e disse, não, meu filho, você é muito inteligente. Você vai ter uma profissão muito mais nobre. Então, eu me lembro que quando você era criança, você queria... Meu pai é um manipulador muito bom, né? Eu me lembro que quando você era criança, você queria ser médico para cuidar da sua mãe. Eu falei, gente, qualquer filho fala isso para uma mãe que está doente, né? E um filho amoroso. Sempre fui um filho muito amoroso. Enfim, mas esse choque de cultura e tudo me ajudou muito. Fazer amizade com gente de outros países, aprender o idioma espanhol dentro de uma faculdade. Então eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço que fala espanhol fala portunhol. Eu não, eu consigo falar o espanhol corretamente, porque isso era me cobrado em prova, em exames e tudo isso. E até hoje eu carrego, graças a Deus, essa ferramenta de vida que me ajuda muito no meu trabalho. Então quando nós voltamos para Salvador, Bahia, eu queria me libertar daquilo. Eu já estava com 22 anos, 21 para 22 anos, e o meu pai não conseguiu fazer transferência para mim, porque na época a exigência para ser uma transferência automática é se meu pai fosse um funcionário público, né? Tipo um funcionário, um adido militar, um cônsul, ou fosse do Banco do Brasil, coisas assim ligadas ao governo, que isso seria automático. Mas ele não, ele trabalhava na iniciativa privada. Então eu teria que fazer o vestibular, passar no vestibular e uma vez revalidar minhas notas. E aí eu aproveitei esse momento, né? Eu nunca fui de mentiras, mas eu era uma pessoa que tinha como se diz assim, internamente eu tinha meu universo, eu já sabia mais ou menos que eu tinha que me libertar daquilo, não que eu não gostasse. Sempre fui muito bem tratado, eu não tenho traumas, nunca apanhei do meu pai nem da minha mãe, entendeu? Mas o meu instinto, acho que pela questão também da minha sexualidade, era querer mais liberdade. E eu entendia que para eu ter liberdade eu tinha que ter dinheiro. Então e eu não estava numa faculdade que eu gostasse para poder lutar por isso. Então aquele dinheiro que eu pegava do cursinho, eu não ia para o cursinho e eu ia buscar emprego, fazia currículo, arrumei emprego, banquei, porque naquela época só se conseguia na minha área emprego de vendas, e foi na área de vendas que eu comecei a trabalhar a minha comunicação.
Foi na área de vendas que eu comecei a perceber que eu tinha facilidade de conversar, de instruir, de colocar o meu QI ali em funcionamento, e eu gostei muito de trabalhar com isso, tanto que eu fiz uma carreira muito boa dentro da área comercial, né, onde eu comecei em 2 empresas como vendedor e cheguei a gerente geral dessas empresas, né, em poucos anos. Então eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então eu já era um jovem de 22, 23 anos com cargo, com dinheiro, com coisa. E claro, que já fui viver sozinho, eu tinha um companheiro na época que também era muito independente, fomos viver junto. Foi um desastre, porque muita fantasia da vida emocional e tudo, mas tudo bem, tudo aquilo estava valendo. Jovem se diverte com tudo, né? Então vivi minhas primeiras experiências, tomei meus primeiros porres na vida, assumi a responsabilidade a nível gerencial e diretivo, muito jovem. Eu já com 27, 28 anos, eu já tinha ido para o exterior para abrir filial da empresa em outros países. Então, por causa do espanhol, então isso me facilitou, abri filiais na Venezuela, trabalhei para ajudar na filial da abertura do Chile, também morei na Argentina e trabalhei na Argentina, em Rosário, na Argentina, abrindo escolas e sempre trazendo alunos e trabalhando com comercial. Sem nenhuma formação de marketing nem nada, sempre trabalhando muito meu intuitivo. E isso foi minha parte da vida da juventude. Só que tudo que sobe desce, né, gente? Tudo que sobe desce, é a lei da gravidade. Um menino jovem ganhando muito dinheiro achava que aquilo, não, eu sou o dono do mundo. Tudo que eu quero eu vou ter. E eu lá pelos 30 anos, eu perdi emprego. 29, 30 anos. A empresa mudou a metodologia dela de cursos presenciais para cursos autodidatas, com fitas cassetes, com uma central de telefonia que dava assistência, e eu não me adaptei a esse tipo de comercialização. Porque eu achei e senti, eu nunca fui um bom vendedor das coisas que eu não compraria. E eu achei aquilo um embuste. Um embuste é uma coisa muito futurista, que não era para aquele momento do mundo. Tanto porque a empresa não aguentou muitos anos, mas eu, como vivia de comissão, eu saí muito mais rápido, fiquei desempregado aos 30. E aí foi a minha primeira grande queda na vida, né? Porque desempregado com ego grande, eu achava que eu ia arrumar emprego assim, qualquer empresa que eu batesse a porta, contasse meu currículo, tudo, iam abrir. E não era assim. As pessoas queriam estudo acadêmico. Então eu passava em todos os testes nas empresas como Brahma, né, que hoje é Ambev, empresas American Express, mas na hora que pediam um currículo, eu não tinha o currículo para referendar o meu conhecimento. E os recursos humanos ali me travava. Então eu passei por um período muito difícil, depois de viver dentro de um padrão alto. Claro que eu não guardava dinheiro, eu gastava muito dinheiro, todo mundo que sentasse comigo numa mesa comia, bebia, eu pagava a conta, né? Aquela coisa, eu sou o dono do mundo, o ego infladíssimo. E eu percebi que quando você quebra, você não tem ninguém por você. Você não tem ninguém por você, a não ser a sua família. E o que eu fiz? Eu com 30 anos precisei voltar para casa. Fui passar 6 meses com a minha mãe, que foi muito bom também. É impressionante como o colo de mãe, eu já tinha saído de casa há mais de 10 anos, imagina? E voltar para casa, para ela, foi uma felicidade, né? Meu filho querido. E minha mãe sempre me aceitou com tudo, o meu jeito, minha forma de ser. Eu tinha papos profundos com a minha mãe, era uma coisa maravilhosa. E esses 6 meses foi uma fase que eu me lembro que eu comecei a fazer pizza. Pizza na cozinha, eu liguei para uma tia, peguei uma receita de pizza e comecei a congelar a pizza. Eu ia lá na cozinha da minha irmã, que morava perto da minha mãe, fazia pizzas e eu vendia essas pizzas na vizinhança. Peguei meu irmão também, que me ajudava nisso, e tentei empreender com pizza. Claro, dava um dinheirinho, mas não era nada comparado àquelas volumes que eu ganhava. E aí eu fui para São Paulo com 30 anos. Eu tive um convite de trabalho. Então, aos 30 ou 50 anos, eu entrei num outro nível de vida. Eu comecei a trabalhar em empresas de tecnologia, empresa na área... dos 30 aos 40 anos, eu trabalhei muito tempo na área médico-odontológica.
né? Eu comecei como vendedor, eu cresci também, eu ocupei gerências, abri minha empresa e eu tive uma carreira bastante ascendente, mas só que aquele ego que eu tinha, ele já tinha sido diluído. Então foi uma época muito boa da minha vida. Eu trabalhava de uma forma muito consciente. Eu tenho até uma certa aversão por pessoas ególatras, sabe? Eu quando vejo uma pessoa com muito ego, muito eu olho assim para a pessoa e digo, coitado, essa pessoa vai cair feio e se Deus quiser ela vai cair para poder levantar. Porque eu acho que a vida ela tem essa misericórdia das pessoas. Ela puxa o tapete da gente para a gente cair mesmo, arrebentar a cara, deixar de ser bobo, para aprender a dar valor às coisas. Então, dos 30 aos 40, eu investi na minha empresa, eu tive uma boa empresa, cheguei a ter quase 100 funcionários no Brasil, né, uma empresa média. Eu tive um período de ascensão, sempre tudo sozinho, as decisões mais importantes, formando pessoas. Só que aos 40 anos eu quebrei, né, um contrato mal assinado, de uma orientação de um péssimo advogado, me gerou um prejuízo, uma quebra de contrato daquilo que era meu produto principal, que representava 80% do faturamento da minha empresa. E isso me foi tirado do nada, sem aviso prévio nenhum. E o contrato não rezava um aviso prévio, uma indenização, nada. Então eu perdi uma distribuição muito importante de um produto, que eu acho que esse produto até hoje não decolou no mercado. Reclamavam tanto de mim, que ninguém conseguiu fazer melhor do que eu, essa é a verdade. Produto tecnológico muito interessante, que são umas brocas de diamante que se usa no aparelho de ultrassom para fazer os preparos cavitários sem a broca, a famosa broca, sem dor. Né? Eu fui o precursor dessa tecnologia. Então, quando eu quebrei, aos 40 anos, eu entrei num buraco existencial de novo, porque a primeira quebra que eu tive no passado representou um magno que ficou para trás. Essa segunda quebra representou uma frustração enorme. Aí sim, eu já tinha currículo, era conhecido no mercado, tive várias propostas de trabalho executivo para entrar como gerente e diretor de empresa, só que na hora que eu ia ver o salário e a possibilidade de ganho daquela empresa e tudo aquilo que eu estava devendo, a conta não fechava. E isso me deixou muito mal e eu estava cansado de trabalhar para os outros. Eu não queria mais uma vida executiva, eu queria uma vida mais simples. E aí, buscando a ajuda inclusive da espiritualidade, eu tive uma grande revelação aos 40 anos da minha vida, de entender de que eu teria que apostar na numerologia. Por quê? Porque com 40 anos, desde os 20 anos, numerologia era meu hobby. Eu estudava numerologia, eu sou autodidata. E eu praticava numerologia com meus empregados, com a minha família, com os meus colaboradores, enfim, na época de executivo com os meus subordinados, que não eram meus empregados, eles eram quando eu já era empresário. Então eu praticava muita numerologia e eu conseguia um optimum de cada um, eu conseguia extrair o melhor das pessoas utilizando essa técnica particular que eu não contava para ninguém. E essa era a fórmula do meu sucesso pessoal. E aí eu tive uma revelação espiritual de que eu tinha que seguir o caminho da numerologia. Dos 40 anos em diante, né, eu resolvi vestir a roupa de numerólogo, eu resolvi abrir um site, só que eu me via muito desconfortável como numerólogo, porque eu tinha chegado numa evidência como empresário, das minhas relações, e eu achava que ser numerólogo era uma coisa depreciativa. E eu, como tinha quebrado, e o Brasil é um país muito duro, com pessoas que quebram, né? O Brasil é um país que não tem misericórdia de pessoas que quebram, os juros continuam, as ligações continuam, não existe um plano de recuperação de nada, e eu realmente me vi numa situação, e a vida me empurrou para conexões antigas que eu tinha, de amizade, de família, e eu fui morar na Venezuela. E lá na Venezuela, eu já cheguei pisando como numerólogo. Então as pessoas me perguntavam sobre o meu passado. Nessa época não tinha, né, Instagram, não tinha nada disso pra gente puxar a capivara lá do cara, porque se puxasse, todo mundo ia saber que eu não era numerólogo. Eu estava começando a ser. Não tinha experiência pública como numerólogo. Hoje não, hoje você entra no chat GPT, pergunta quem é Magno Franco numerólogo, você vai ter um monte de informação sobre minha vida.
tá? Antigamente eu dizia, dá um Google, né? Quer saber de mim, me busca no Google. E eu sei que eu passei, gente, dos 40 aos 50 anos, 10 anos da minha vida ganhando dinheiro, trabalhando muito e pagando conta. Porque eu ganhava muito bem, mas eu fui educado para pagar as contas. Eu nunca gostei de dever nada a ninguém, nem a pessoas e nem a governos. Então todos os anos eu juntava uma grana e eu voltava para o Brasil com dólares, trocava, fazia câmbio e pagava. Então eu aprendi, eu fui morar em quarto alugado, depois eu dividi apartamento com um amigo, sempre com o intuito de ter uma vida minimalista, econômica, para que sobrasse o dinheiro e eu acumulasse o dinheiro para pagar minhas contas. Então, cada 10, 20 mil dólares que eu conseguia juntar, eu ia para o Brasil, o câmbio me favoreceu muito, e eu fui durante 10 anos pagando, e graças a Deus eu liquidei aos 50 anos, que era meu objetivo. Eu tinha que liquidar e chegar numa estabilidade da minha vida, né? Sem dívidas. Porém, essa vida minimalista se tornou um modo de vida que eu tenho até hoje. Eu não vivo numa mansão, não tenho necessidade disso. Meu marido tem, ele é jovem, né? Ele sonha em morar numa grande casa, com cachorro, vários quartos, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu quero ter dinheiro, sabe para quê? Para viajar, para conhecer lugares, para cuidar do meu futuro, para não ter que precisar de ninguém na minha velhice. O dinheiro, para mim, ele tem um outro valor, uma outra representatividade. Mas aí tendo um jovem, né, que é meu companheiro, que ele ainda está naquela fase que eu tinha lá atrás também. Então também não posso condenar aquilo que eu já fui. Na verdade, é muito moralismo, né? Você era fumante, você para de fumar e começa a condenar quem fuma. Peraí, você foi fumante, qual é a tua moral com isso, né? O máximo que você pode orientar uma pessoa de falar dos malefícios do cigarro. Aí tudo bem, isso eu faço com bastante compreensão. Mas aos 50 anos, foi a grande virada de chave na minha vida. Aos 50 anos eu morava no Brasil, eu morava em Higienópolis, em São Paulo. Morava num bom apartamento que eu dividia com um amigo meu, apartamento lindíssimo, bem localizado, ali na Albuquerque Lins. E nós tínhamos uma casa muito boa, meu amigo executivo de empresa, a gente dividia os gastos, tínhamos uma vida muito confortável. Porém, aos 50 anos, eu me dei conta que eu era uma pessoa obesa, 130 quilos. É que quando a gente é muito alto, quando eu digo hoje isso para os meus amigos, eu digo, nossa, mas não parecia. Eu falo, porque eu sou alto. A gordura se distribui pelo corpo inteiro, do dedão do pé, né, ao braço, tudo isso. E eu percebi que aos 50 anos, se eu continuasse naquele meu modelo de vida, eu não chegaria aos 60. E eu entrei num processo muito firme de reconstrução na minha vida, de abandonar hábitos. Então eu abandonei cigarro, fumava 2 maços de cigarro por dia. Bebida, que era uma coisa frequente, tomar um drink, final de semana, reunir os amigos, sair para bar, beber, tudo. Eu cortei tudo isso. Eu comecei a cuidar da minha alimentação. Eu comecei a ir no médico, a fazer reposição hormonal. Eu recebi muita ajuda de clientes, graças a Deus eu tenho clientes de um nível maravilhoso. Eu amo trabalhar na numerologia porque eu amo os clientes que eu tenho. Eu gosto de gente inteligente, gente culta, gente pragmática. Os meus clientes, gente, são maravilhosos. Eu tenho uma verdadeira paixão e admiração por eles e eles por mim. Nós temos uma relação muito boa, de muito respeito. E eu sei que esses 10 anos eu me reconstruí. Hoje eu sou um cara dos mesmos 1,85 m, tenho bastante músculo. Acho que eu tô mais bonito hoje que aos 50 anos. Hoje eu tô com 63, né? Já passaram 13 anos dessa reforma da minha vida. E nessa reflexão dessa semana, eu chego à conclusão de que viver é muito bom. Porém, cada dia que passa, eu me permito a viver bobagens. Eu não quero mais viver bobagens, coisas que só me fazem perder tempo, pessoas bobas, fantasiosas do meu lado. Não quero. Eu acho que eu estou agora numa fase de escrever a minha história, de fazer coisas diferentes. Eu estou cheio de projeto de vida, graças a Deus, porque me cuidei fisicamente, eu posso sonhar, né? Eu sou um cara de 60 anos que me permito sonhar. Eu sou um homem maduro, eu não sou um homem velho. Então existe uma diferença. O velho é porque ele já desistiu de tudo.
né? Ele já está naqueles hábitos nocivos à saúde, à existência, já está com diabetes, já está com não sei o que por causa dos maus hábitos. Eu não cheguei nisso, e se Deus quiser não vou chegar também. Então eu tenho muitos planos e eu sinto que nesse momento eu estou entrando num ciclo totalmente novo da minha vida. Ah, Mari, você pretende abandonar a numerologia? Não. De forma alguma. A numerologia vai estar comigo até o último dia da minha vida. Mas eu pretendo transpor esse conhecimento acumulado que eu tive na minha vida. Eu quero agora chegar num patamar de poder conversar, levar as pessoas, fazer workshops, fazer palestras, viajar com outro sentido, sabe? Poder valorizar mais aquilo, essa história acumulada que eu tenho de 63 anos, que eu acho que vale muito. Eu tenho um acesso fácil ao jovem, eu tenho um acesso muito fácil para todas as gerações. A numerologia me deu um exercício de vida, de olhar as pessoas por diferentes ângulos. Então eu olho, mas eu não julgo. Porque o meu julgar, a forma que eu vejo as coisas, eu deixo de lado na hora que eu estou trabalhando e atendendo uma pessoa. Na hora que eu estou dando consultoria a uma empresa, eu lembro também da minha fase empresarial da minha vida. Então os empresários me respeitam muito, eles percebem que eu não sou uma pessoa vazia, sem exemplo, sem comparação e sem história. Então eu estou muito feliz com esses 63 anos. Eu tenho uma meta secreta até meus 70 anos que ao longo do tempo eu vou confessar para vocês. Não vou falar isso hoje. Mas aos 70 anos não é que eu vá me aposentar. Mas aos 70 anos eu acho que eu tenho na minha mente um porto seguro que eu quero estar. E eu estou exatamente agora nessa fase de construção para alcançar esse novo porto seguro. Será que em Portugal? Acredito que não. Eu acho que a Europa é uma passagem na minha vida, é um enriquecimento cultural, intelectual. Só se o mundo mudar muito, né? Só se acontecer coisas horríveis no Brasil, sei lá, se o Brasil entra numa ditadura ou entra numa coisa de não melhorar a qualidade de vida, aumentar muito a violência, enfim, se caminhar no contraste do que o mundo civilizado está caminhando. Aí sim, não é uma proposta, porque eu acho que uma das coisas que a gente quer na nossa idade é segurança, é boa saúde, é viver em paz, né, gente? A paz é muito importante. E hoje eu tenho isso aqui na Europa. Eu tenho isso aqui. E eu tenho aqui esse museu a céu aberto, sabe? Viagens incríveis que eu faço em 1 hora e estou em outro país. Coisas que você não precisa ser rico para viver isso aqui na Europa. Eu tenho um padrão de vida que para um brasileiro que mora no Brasil, ele precisa ser rico para ter o meu padrão de vida. Mas eu que vivo na Europa, eu não preciso ser rico para ter esse mesmo padrão de vida. Então são coisas incríveis que a gente aprende. Eu tenho um companheiro extremamente aventureiro, no aspecto de gostar de conhecer lugares, de me instigar, vamos para tal lugar, vamos fazer. E eu pego pilha, acabo rindo, reclamando, né? Porque a gente fica velho e reclama pra caramba. Mas ele tem uma paciência comigo. Claro que ele estoura de vez em quando, faz parte do processo. Mas a gente é companheiro, a gente se entende, a gente conversa e a gente se afina nos nossos objetivos. Então o que eu quero dizer algo para vocês, para a gente concluir toda essa biografia que me fizeram falar, né? Aqui diz, se eu puder deixar algo a quem me ouve, viva com calma, mas com coragem. O tempo não espera, mas ensina. Essa frase é uma frase muito bonita que me marcou aqui dentro do roteiro que me passaram. Mas eu quero deixar uma outra frase de Pitágoras, que essa frase é uma frase que para mim tem um significado muito grande. Pitágoras dizia que mesmo o mel mais nobre, se ficar parado, ele apodrece. Então nós temos que entender que a vida é movimento. A vida é resiliência. A vida é expansão. Porque se dentro da física o universo se expande a cada instante, por que eu, que sou um universo individual, não vou me expandir? Então, gente, cresça, expanda, não coloquem limites na sua vida. Se você na minha idade tem saúde, se você tem inteligência, se o Alzheimer ainda não pegou da cabeça e tua vontade é estudar, pega a tua aposentadoria, vai fazer curso, vai aprender coisas, ocupe a sua mente.
Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas da minha idade estão muito preocupadas. E eu acho que a preocupação só gera desgastes e perda de vitalidade. Eu prefiro estar ocupado do que preocupado. Entendem a diferença? E essa diferença é que eu quero passar para você. E você, jovem, não é papo de velho não, mas por favor, aproveite esse mundo maravilhoso de informações que você tem e faça escolhas melhores, escolhas boas. Gente, eu estudei com a Barça. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua avó, o que era a enciclopédia Barça. Entendeu? Eu estudei na Barça. E vocês hoje têm um aparelhinho que tem toda a informação do mundo na sua palma da mão. Agora, cabe a você saber e buscar aquelas coisas que são construtivas e destrutivas dentro desse aparelhinho e fazer as suas escolhas. Porque assim, não adianta reclamar do futuro se você não plantar a semente, você não vai colher nada. É hora de plantar, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem bem, obrigado por mais esse Magno Talks. Curta, compartilhe, indique aos amigos, traga boas vibrações e receba as melhores vibrações do mundo na sua vida. Eu espero que essa história motive você, jovem ou gente da minha idade, de que o tempo não para. Fiquem bem.